Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo de nossa casa, Seara Fraterna. E a página para abertura dessa atividade é Vida e Morte, do livro, esse livrinho aqui, Coragem, capítulo 32. A vida é luz, doação, alegria e movimento. A morte é sombra, egoísmo, desalento e inércia. Analisa as forças vivas que te rodeiam e observarás a natureza a desfazer-se em cânticos de trabalho e de amor, assegurando-te bem-estar. É a árvore a crescer na produção intensiva, o manancial em atividade constante para garantir-te a existência, a atmosfera a refazer sem cessar os elementos com que te preserva a saúde e o equilíbrio. Mas não longe de ti, podes ver igualmente a morte no poço estagnado, em que as águas se corrompem na enxada inútil que a ferrugem devora, no fruto desaproveitado que a corrupção desagrega. Depende de ti acordar e viver, valorizando o tempo que o Senhor te confere, estendendo o dom de ajudar e aprender, amar e servir. Muitos nascem e renascem no corpo físico, transitando da infância para a velhice e do túmulo para o berço, à maneira de almas cadaverizadas no egoísmo e na rebelião, na ociosidade ou na delinquência, a que irrefletidamente se acolhem, absorvem os recursos da terra sem retribuição, recebem sem dar, exigem concurso alheio sem qualquer impulso de cooperação em favor dos outros e vampirizam as forças que encontram, quais sorvedouros que tudo consomem sem qualquer proveito para o mundo que os agasalha. Semelhantes companheiros são realmente os mortos dignos de socorro e de piedade, porquanto à distância da luz que lhe cabe inflamar em si próprios, preferem o mergulho na inutilidade, acomodando-se com as trevas. Lembra-te dos talentos com que Deus te enobrece o sentimento e o raciocínio, o cérebro e o coração, e fazendo verter a glória do bem, através de teu verbo e de tuas mãos, desperta e vive, para que das experiências fragmentárias do aprendizado humano possas um dia alçar voo firme em direção à vida eterna. E essa mensagem é trazida pelo benfeitor Emmanuel. Que essa mensagem possa tocar nossos corações sobre a necessidade dessas reflexões tão profundas, sempre buscando o objetivo de estarmos aqui na Terra. O que podemos fazer para tornar a nossa vida mais suave, onde podemos plantar, o que podemos plantar. Que Jesus nos abençoe mais uma vez, e o nosso estudo da noite vai ser compartilhado com a nossa amiga Eunice Barros. Ela vai falar da felicidade e da amizade, que também faz parte dessa caminhada na Terra e na vida espiritual. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja, e assim será. Boa noite a todos. Na noite de hoje eu gostaria de compartilhar, com vocês algumas reflexões em torno da relação que existe entre amizade e felicidade, à luz da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Bem, para começar,
essa reflexão, esse estudo, a gente pode nós podemos nos fazer algumas perguntas, né, para começar a nossa reflexão. A primeira delas é: existe realmente uma relação entre a amizade e a felicidade? Qual a importância de termos relacionamentos de amizade para podermos ter uma vida mais feliz, equilíbrio interior, paz? Qual a importância de mantermos vínculos de amizade? A amizade, ela estimula o nosso crescimento moral, o nosso crescimento espiritual? Quais são as características de uma amizade sincera, de uma amizade verdadeira? E quais as práticas que a gente pode adotar para criar vínculos de amizade e manter esses vínculos, fortalecer esses vínculos? Bem, então nós podemos começar, né, esse estudo através da base, né, do Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina espírita. O capítulo 7 fala sobre a lei da sociedade. E no primeiro item, através das perguntas do Kardec e das respostas dos espíritos, é abordada a necessidade da vida social. E são só 3 questões que eu vou ler aqui para a gente discutir. A questão 766, Kardec pergunta se a vida social está na natureza. E os espíritos respondem: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu ao homem inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, se Deus nos deu a palavra e essas outras faculdades necessárias à vida de relação, é porque nós fomos feitos para viver em sociedade, nós somos seres sociais. E continuando na questão 767, Kardec pergunta se o isolamento absoluto é contrário à lei de Deus. E a resposta é que sim, visto que os homens buscam a sociedade por instinto e que todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente, né? Então, a importância da vida social, onde os seres humanos se auxiliam mutuamente para progredirem. E na questão 768, a pergunta é: o homem, ao procurar a sociedade, apenas obedece a um sentimento pessoal ou há neste sentimento um objetivo providencial de caráter mais geral? No que os espíritos respondem: o homem deve progredir. Sozinho ele não o pode, porque não possui todas as faculdades. É-lhe necessário o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e se estiola. Então aqui eles deixam bem claro que nenhum de nós possui todas as faculdades e a gente precisa desse contato com os outros seres humanos, esses contatos que nós temos em sociedade. Através dessas interações é que nós vamos nos complementar, que nós vamos crescer. E nos chama a atenção, né, que o homem, quando ele vive isolado, ele se embrutece e se enfraquece. No comentário da questão 768, o Kardec, ele fala justamente que é através desse contato, né, é que nós vamos nos complementando mutuamente, reciprocamente. E através dessa complementação é que o homem vai adquirir bem-estar e ele vai progredir. Vai progredir, claro, individualmente e, por consequência, toda a sociedade progride. Mas ele usa esses termos, né, bem-estar e progresso, como consequência dessas interações, dessas relações na sociedade, onde nós vamos nos complementando mutuamente. Bem, e como que nós podemos aí, nesses comentários do Kardec, nas respostas dos espíritos,
como que a gente pode inserir aí o conceito de felicidade? Que no dicionário é definido como sentimento de grande afeição, de simpatia por alguém, não necessariamente unido por parentesco ou relacionamento sexual. No livro Momentos de Esperança, psicografado, ditado pelo espírito, pela mentora Joana de Ângeles, na psicografia do Divaldo Franco, tem uma página intitulada Ação da Amizade. E nessa página ela define a amizade assim de forma bem poética, uma forma bonita e bem poética. Ela diz que a amizade é o sentimento que imanta as almas umas às outras, gerando alegria e bem-estar. A amizade é suave expressão do ser humano que necessita de intercambiar as forças da emoção sob os estímulos do entendimento fraternal. Então, só por essa definição da Joana de Ângeles, a gente já vê a importância da amizade. E no livro Jesus e Vida, ela complementa, também na psicografia do Divaldo Franco, a mentora Joana de Ângeles continua falando de amizade no capítulo chamado Amizade Terapia. Então ela afirma que os relacionamentos proporcionados pela amizade estimulam o homem a crescer moral e espiritualmente. Aí ela fala que a amizade é portadora de um calor necessário para germinar os sentimentos adormecidos no imo do ser, e que se encontram adormecidos, no imo do ser. E ao mesmo tempo que ela irradia energias benéficas em favor daquelas pessoas que estão ali naquele relacionamento de amizade. E nesse mesmo capítulo, ela cita estatísticas que asseveram que o homem, quando ele vive solitário, ele vive menos tempo. Tem estatísticas que mostram isso. Ele desencarna em menos tempo em relação àquelas pessoas que possuem amigos, que possuem relacionamentos afetivos, possuem essa convivência. E conclui que a amizade, ela prolonga a nossa existência física e embeleza as emoções. E afirma que amigos são como bênçãos que devem ser cultivadas com carinho, com respeito e com devoção. Então, assim, só por meio desses comentários, desses ensinamentos da Joana de Ângeles, a gente já pode concluir que a amizade é um tipo de sentimento que preenche ali os objetivos que o Kardec fala no comentário da questão 768 do Livro dos Espíritos. A amizade, ela vai gerar esse bem-estar para as pessoas envolvidas e também vai levar a um progresso moral, tanto do individual. E aí, se cada indivíduo da sociedade está vivendo de forma mais feliz e consegue progredir individualmente, consequentemente toda a sociedade também progride, Aí está a importância desses vínculos de amizade. Mas aí surge uma outra pergunta, Será que para termos relações de amizade prazerosas, que gerem bem-estar e progresso, será que essas relações serão sempre tranquilas? A gente pode fazer algumas considerações acerca disso, será que a gente nunca vai decepcionar os nossos amigos? E será que os nossos amigos nunca vão nos decepcionar? Será que nós precisamos ser espíritos evoluídos para sermos bons amigos? Será que a gente precisa procurar espíritos perfeitos para serem os nossos amigos, para que essa relação seja prazerosa? Então, se a gente responder sim para essas questões,
simplesmente nós vamos viver solitários, nós não vamos ter amigos e não vamos ser amigos de ninguém, porque nós vivemos, somos espíritos imperfeitos e vivemos estamos encarnados num planeta de provas e expiações. Então todos nós temos as nossas falhas, as nossas más inclinações, as nossas limitações emocionais. Eu tenho e todo mundo tem. E aí a gente pode dizer que o cultivo da amizade, ela deve gerar paz e harmonia, a convivência deve gerar paz e harmonia, mas isso não significa que não vai existir momentos difíceis nesse relacionamento, mas esses momentos eles podem e devem, né, ser superados em vista, né, do valor de um vínculo de amizade. Esses problemas, essas dificuldades nos relacionamentos, eles podem e devem ser superados por causa do amor envolvido nessa relação e também pelo propósito que cada um possa ter de manter esse vínculo. Quando as pessoas envolvidas reconhecem o valor desse vínculo e se amam, elas têm essa disposição de superar as dificuldades, os momentos difíceis na relação de amizade. E aí eu achei um artigo de uma estudiosa do Espiritismo, a Silvia Helena Pecenda, em que ela nos dá à luz do Espiritismo, ela nos dá algumas dicas de práticas que nós podemos desenvolver para criar vínculos de amizade e manter esses vínculos de uma amizade verdadeira. Quais, né, umas atitudes, hábitos que a gente pode ter. E aí o primeiro deles seria saber ouvir para melhor compreender. E no livro Jesus e Vida, a Joana de Ângeles, também da psicografia do Divaldo Franco, a mentora Joana de Ângeles, ela nos ensina que o diálogo com os amigos pode nos aliviar, pode nos ajudar, porque alivia a sensação de solidão e desamparo. Então ela explica que quando a gente desabafa com um amigo, quando a gente compartilha a nossa dor com um amigo, ainda que esse amigo não possa solucionar o nosso problema, só esse compartilhamento já cria uma outra força emocional, né? Nós temos aí uma forma de nós conseguimos enxergar uma condição de resolver aquele problema. Teremos condições emocionais de resolver aquele problema diferente do que tínhamos antes desse desabafo, desse compartilhamento com os amigos. E aí ela diz que isso acontece em face do aquecimento moral que vem do outro. Então a gente cria condições emocionais diferentes para que nós possamos solucionar o problema. E ela continua dizendo que ser amigo é ter a capacidade de ouvir de forma respeitosa e compreender os sentimentos alheios, tendo disposição de compartilhar a dor do outro e ajudando a suportá-la se for preciso. Essa capacidade de ouvir, a gente tem que desenvolver se a gente quiser criar e manter vínculos de amizade. Um outro hábito é respeitar as diferenças. Ela nos fala que para termos amigos, esse amigo não precisa ser igualzinho a gente, não precisa ser a nossa imagem e semelhança. Ele não precisa ter os mesmos gostos, não precisa entender a vida da mesma forma que a gente entende. Porque o amigo verdadeiro, ele sabe conviver e aceitar com as peculiaridades do outro, aceitar o outro como ele é. Isso também é importante para manter um vínculo de amizade. E um terceiro hábito que a gente deve ter, né, é o desapego nas atitudes que ela fala,
que numa amizade verdadeira não deve haver cobrança, nós não devemos cobrar do outro que ele venha satisfazer as nossas necessidades emocionais. Porque se a gente fizer isso, a gente vai estar tentando controlar a forma de agir do outro, e aí o relacionamento vai perder a naturalidade. E ela fala que a amizade verdadeira é caracterizada pelo desinteresse pessoal. Por isso que no livro Amor e Sabedoria, de Emmanuel, escrito pelo Clóvis Tavares, o Emmanuel ele afirma que a caridade é sobretudo a amizade, ou seja, o amigo verdadeiro, ele sabe trabalhar em favor do outro sem cobrar, sem ficar cobrando nada em troca, sem cobrar reconhecimento. Essa capacidade também nós temos que desenvolver. Outra necessidade, outra característica que a gente deve desenvolver nas relações é a lealdade. E a autora afirma que num relacionamento de amizade nós devemos ter irrestrita honestidade em nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas palavras. E ela afirma que o rompimento de uma relação de amizade pode causar uma dor emocional muito forte. E muitas vezes isso acontece pela deslealdade. Por isso que a Joana de Ângeles, ela nos alerta que em todo relacionamento nós devemos manter, em especial no caso da amizade, nós devemos manter sempre a verdade. E aí ela fala, também está no capítulo Amizade e Terapia do livro Jesus e Vida. Ela fala que em qualquer relacionamento em que te encontres, cuida de ser leal e honesto, não te utilizando de recursos desprezíveis, mesmo que objetivem resultados que supões serem construtivos. E ela acrescenta que o mal jamais operará em favor do bem. Então que a gente tem que a gente sempre tem que ser verdadeiros em qualquer relacionamento, mas em especial num relacionamento de amizade. E por último, ela dá mais uma sugestão, que é a gente saber apreciar os momentos felizes do outro, mesmo que a gente não tenha nenhuma vantagem nessa situação, que a gente possa realmente se alegrar com o êxito, com o sucesso do outro. E a autora afirma que esse é o teste mais difícil da amizade. Se alegrar com o sucesso do seu amigo, mesmo que você não esteja participando de forma direta desse sucesso. E aí me fez lembrar de uma palestra que eu assisti num centro espírita do interior, e eu tinha 12 anos, eu acho, 11 ou 12 anos, e eu não lembro o nome da palestrante, não lembro do tema da palestra, mas uma coisa que ela falou me marcou. Ela disse que é mais fácil quando um amigo seu está em dificuldade, é mais fácil você ter boa vontade de ampará-lo, de ajudá-lo a sair daquela situação, de você ser solidário, você ter compaixão, por aquele amigo. Isso é mais fácil do que quando um amigo consegue um êxito muito grande, que ele vai para uma posição material superior à sua. É difícil, muitas vezes, você se alegrar realmente com esse sucesso, com esse êxito do seu amigo. Por isso que a autora aqui nos fala que é um teste da amizade. E aí, por que isso? Porque a gente é imperfeito. Nós somos espíritos encarnados num planeta de provas e expiações. Por isso, esse sentimento de amizade, ele pode ser contaminado por sentimentos de inveja e de competição. Isso pode acontecer até de forma inconsciente. Mas o que a gente tem que buscar é não alimentar esses sentimentos, estar atento e buscar sempre nos alegrar
com a felicidade, com o êxito do nosso amigo. Esse é um teste. E aí, depois dessas considerações, né, a Joana de Ângeles, voltando ao livro Momentos de Esperança, ela faz uma afirmação bem forte acerca da amizade. Ela afirma que se a amizade fugisse da terra, a vida espiritual dos seres se esfacelaria. Essa afirmação nos mostra aí a importância realmente de termos esses vínculos de amizade. E finalizando a página, ela nos fala de Jesus. Termina a página da seguinte forma: a amizade de Jesus pelos discípulos e pelas multidões dá-nos até hoje a dimensão do que é o amor na sua essência mais pura, demonstrando que ela é o passo inicial para a nossa conquista superior, que é a meta de todas as vidas e mandamento maior da lei divina. Ou seja, a amizade é esse passo inicial para a nossa conquista, né, de atingir essa meta de felicidade e de integração com Deus. Bem, nos evangelhos há vários exemplos de como Jesus demonstrou essa amizade, não só pelos discípulos, pelos apóstolos, mas por toda a humanidade. Só que eu queria separar aqui uma passagem que me emociona muito, que é justamente que mostra a relação de amizade entre Jesus e Judas Iscariotes. Essa passagem está em Mateus, capítulo 26, versículo 50, que é quando Jesus está ali aguardando ser preso. É claro que ele sabia que ele seria traído por Judas, que ele seria preso, que ele passaria por todo esse martírio, mas mesmo assim, quando Judas se aproxima dele, ele pergunta, né, a que vens, amigo? Ele chama Judas de amigo. E Jesus, ele não falava nada por falar, né? Tudo que ele falava tinha um motivo, tinha um significado. E por que será que Jesus, nesse momento derradeiro, chamou Judas de amigo? Talvez para que Judas refletisse sobre essa relação que eles tinham, né? Dando uma última oportunidade para que Judas refletisse. Por isso chama de amigo. Mas mesmo assim, ele é traído. Enfim, aqui não nos cabe julgar os motivos de Judas. Judas tinha os motivos dele, mas aqui não nos cabe julgar. O fato é que Jesus foi crucificado, desencarnou, e Judas, né, movido pela culpa, ele acaba se enforcando. E aí tem uma passagem que não está narrada na Bíblia, mas ela foi psicografada pelo Chico Xavier, foi ditada pelo espírito Maria Dolores. E nessa passagem ela conta o que aconteceu com Jesus, o que ele fez nesse intervalo entre o seu desencarne na cruz e quando ele ressuscita e encontra com a Maria Madalena. A Maria Dolores conta em forma de poema, né, como foi esse diálogo entre Jesus e Maria Madalena, onde ele conta o que ele fez nesse intervalo de 3 dias. E aí eu vou ler para vocês, esse poema está no livro Coração e Vida, sob o título Amor e Perdão. E começa assim: Senhor, onde estivestes? Mas Jesus respondeu: Não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento.
Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos esplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro em crises de tristeza e de loucura. Fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou com voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes me altear a celeste alegria ao sol do mesmo amor a Deus em que te enlevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Então, essa revelação mediúnica, ela esclarece onde que o Cristo esteve nesses 3 dias após a sua morte. E nos mostra, né, a extensão desse amor de Jesus, né? O que uma amizade verdadeira pode fazer. A importância, nos faz refletir a importância de termos amigos verdadeiros, de termos amigos sinceros e de sermos amigos verdadeiros e sinceros. Então, ainda que a gente seja muito imperfeito, ainda que a gente esteja encarnado num planeta que ainda está em transição para a regeneração, que a gente possa reconhecer o valor desse sentimento, da amizade, que a gente possa investir nos vínculos de amizade, que a gente possa praticar aqueles hábitos, né, para manter, para criar e manter esses vínculos e, sobretudo, que a gente se inspire nesse amor de Jesus, nesses exemplos de amizade que ele nos legou. Porque é só assim que a gente vai conseguir ter bem-estar. É só tendo amigos, tendo vínculos fortes, sinceros, é que a gente vai conseguir caminhar nessa vida, superar as nossas dificuldades, os nossos momentos de dor. É assim que nós vamos ter essa felicidade real e que a gente vai progredir e vai conseguir contribuir para que toda a sociedade progrida, para que o nosso planeta consiga ascender ao mundo de regeneração. Que a gente possa ter esse propósito, então. Então, agradeço a todos pela atenção e que Jesus continue nos inspirando e nos envolva a todos com a sua paz e com a sua luz. Boa noite.